Oi, pessoal. Nessa semana eu queria falar um pouquinho sobre o que eu trabalhei, né? E o trabalho nessa semana foi mais interessante, porque como eu trabalho com clientes que estão interessados em comprar, adquirir barris para poder depois engarrafar e lançar o produto deles mesmos, né? Como um engarrafador independente, por exemplo. Eu estou envolvido em conversas com alguns brokers, como a gente chama em inglês, que são aquelas companhias que ao longo do tempo adquiriram barris e eles vendem, quer dizer, revendem e também compram barris e tentam lucrar com isso, é claro. Não é muitas companhias que te vendem diretamente, tipo dos produtores que eu estou dizendo, em termos de destilarias em si. Então, geralmente, quando tu especialmente se tu está começando, mas mesmo que não, mesmo que tu seja uma companhia de médio porte, tu compra de brokers e compra, é claro, de destilarias também, onde possível, dependendo do preço, dependendo do que está sendo oferecido pelas destilarias. Geralmente, quando elas oferecem, e no momento o mercado está conseguindo uma oferta maior, porque eles estão precisando do dinheiro, né? Porque o mercado decaiu um pouco. Então, isso significa que tu está conseguindo mais acesso do que antigamente. Tipo, a expressão que eles usam aqui é 3 anos atrás, as companhias maiores, como a Diageo, por exemplo, tu não conseguia, às vezes, acessar alguns dos barris deles. Enquanto que agora, no momento, eles estão entrando em contato, falando, ó, tu tá interessado nisso, naquilo, tal, porque, é claro, o mercado sobe e desce, o mercado de barris. Então, nessa semana, o que a gente fez? A gente organizou um tasting panel, foi um painel de pessoas para poder acessar whiskies diferentes de barris que estão sendo oferecidos para esse cliente. E é claro, eu não vou falar que eu sou expert em poder determinar só ali no paladar e no olfato para decidir se aquele whisky é bom ou não. Eu tenho uma ideia baseada na minha própria experiência, mas quando tu faz um painel desse, tu traz várias pessoas com experiências diferentes, incluindo alguém que já trabalhou como um master blender, né? Para poder acessar esses líquidos rapidamente. Então foi isso que a gente fez essa semana. Então teve um grupo de 5 pessoas, incluindo um master blender, que veio nos ajudar. E a gente recebeu samples, então só para ter uma ideia, samples são amostras, né, como essa aqui. Então essa aqui é de um Bow Blair que foi envelhecido em barris de conhaque. Essa aqui é outra amostra, só como exemplo de um Old Pulteney envelhecido em conhaques de Porto. Esse aqui é um Arran de 1996. Esse aqui é um Strathmille de 1988. Esse aqui é um Glen Scotia, se não me engano, Esse aqui é um Glen Scotia. Esse aqui é um Auchentoshan de 1990. Olha a cor daquilo, hein? Esse aqui é um Springbank de 1993, por exemplo, que foi envelhecido em sherry. E esse aqui, mais outro exemplo, um Glenrothes de 1969. O ABV, o teor alcoólico, está quase lá, está 42,7%. Então tem que ser engarrafado antes que vá abaixo dos 40, né? Mas então, o que é interessante desse tipo de exercício é que tu vai, o Master Blender, nesse caso, foi quem nos lidou, né? Todos nós tivemos a oportunidade de poder acessar os whiskies no olfato. E nisso a gente então decidiu se a gente ia para o paladar ou não, se era um sim com certeza, um não com certeza, ou um maybe, né? Um talvez. Quando era um talvez, a gente também provava no paladar. E para aqueles que foram o sim, a gente aí acessou um pouquinho mais e também provou eles para poder ver se a gente queria seguir em frente ou não, para depois ver também essa questão do preço, da quantidade de líquido que estava disponível no barril, se a gente precisa do barril todo ou se tem a opção de comprar parte do barril, porque o custo pode ser caro, né, também, então tem que levar isso em consideração, especialmente se tu não vai conseguir engarrafar já diretamente para poder lucrar com aquilo, né? Então, mas é um exercício muito interessante, foi isso que eu fiz essa semana.
Eu não posso revelar com quem, né? Por causa do o cliente não gostaria disso, mas é um exercício muito legal, ajuda a entender mais um pouco sobre as destilarias diferentes, talvez aquelas destilarias que tu não prove tanto ou que não tenha tantos lançamentos assim. E é uma coisa que eu gostaria de continuar. É claro, não é o tipo de exercício que tu faz toda semana. Nesse caso, para esse cliente, a gente vai fazer a cada 4 meses. E outra coisa que a gente também fez, já que ele já tem vários barris próprios, a gente também acessou os barris que ele já tem em mãos para decidir, ok, vamos ficar com esses barris ou não? Se não, vamos vender. Se sim, dá para engarrafar já como tá, ou a gente precisa botar em outro tipo de barril para tentar dar um sabor extra, uma cor extra, fazer algum impacto de alguma maneira. Então, esse é o tipo de exercício que a gente fez. E nesse caso, nessa semana, a gente tinha mais de 100 amostras. Quer dizer, se fosse para provar todas as amostras, seria difícil. Porque por isso que a gente começa no olfato para depois ir para o paladar, porque aí já fica mais fácil. E mesmo no paladar, tu não tá bebendo necessariamente, né? Tu só tá botando na boca, provando e cuspindo para fora. É claro que tem alguns que tu não quer fazer isso. Mas esse é o tipo de exercício que a gente fez essa semana e é o trabalho que eu fiz essa semana com um dos clientes.